Tá vendo esse laudo aqui na minha mão? Ele estava certinho, doença grave, tudo documentado. E mesmo assim a cliente foi negada por causa de uma única frase que ela falou na périce. Deixa eu te contar qual foi. Existe uma frase que quase todo mundo está falando por aí na perícia do INSS. E olha que é uma frase simples, educada, que parece inofensiva. Só que é justamente ela que tem feito o perito negar o benefício de muita gente. E gente que realmente está doente. Hoje eu vou te contar exatamente qual é essa frase e por que ela vem derrubando tantos benefícios. Mas não só isso. Eu vou te dizer exatamente o que você deve dizer no lugar dela. Então presta muita atenção, porque eu sei que isso vai ser a diferença entre receber o benefício ou passar meses na briga com o INSS. E isso ninguém quer. O grande problema é que a maioria das pessoas acha que a perícia do INSS só serve para ver se você está doente. Que basta você chegar lá com os laudos, mostrar o seu diagnóstico e pronto. O benefício tende a ser aprovado. Só que, infelizmente, não é assim que funciona. Muito menos depois dessa enxurrada de negativos que nós estamos enfrentando hoje no INSS. E é exatamente por não entender isso que tem tanta gente doente que está saindo da perícia com a negativa na mão. Eu sou a doutora Cláudia Torbes, advogada previdenciária do Escritório de Advocacia Ribeiro Torbes. Aqui a gente atende de forma online em todo o Brasil. Então, o que eu tô falando aqui com você é muito, muito grave e atualizado, porque em todos os meus anos ajudando segurados em todo o Brasil, o que eu posso dizer que esse é o erro que eu mais vejo se repetir do que qualquer outro. E eu já te adianto que não é a falta de doença, é o jeito de falar na perícia. Por isso que esse vídeo vai te ajudar a descobrir qual é essa frase que mais derruba benefício, e eu vou trazer também para você, porque a gente não tá aqui para perder tempo, outras 4 frases que também estão fazendo hoje um grande estrago nos pedidos do INSS. E principalmente, o que você vai dizer para o perito? Você precisa entender qual é a real situação hoje. Por isso, ficar até o final desse vídeo é muito importante, porque eu vou te mostrar também um erro que o segurado nem o seu médico costumam perceber. Mas vamos pelo começo, não é isso? Porque, primeiro, você precisa entender uma coisa que muda tudo. O perito do INSS, ele não está ali, parado na sua frente, para avaliar a sua doença. O que o perito ele vai avaliar é a sua incapacidade para o trabalho. E isso não é coisa da minha cabeça, nem coisa da cabeça dele. Isso está na lei. Existe uma diferença enorme quando a gente fala da doença e da incapacidade. Porque você pode ter uma doença séria, ter laudos para comprovar, ter os exames para comprovar, e mesmo assim, o perito vai, pega e diz que você está apto. Isso já aconteceu com você? Acontece todos os dias. Mas por quê? Porque para ele, ter a doença não basta. Para o INSS, ter a doença não basta. O que importa é se a doença te impede de trabalhar. E eu sempre falo isso. 2 pedreiros, por exemplo, com a mesma hérnia de disco, eles podem ter resultados totalmente diferentes na perícia. A mesma doença, a mesma profissão, só que um consegue trabalhar com dor por conta da situação dele. O outro não consegue mais nem levantar peso. Aqui, nesse exemplo que eu tô te dando, fica claro, a doença é a mesma, mas a incapacidade não é. Agora que você entendeu isso de uma vez por todas, a frase que eu te falei mais perigosa, ela vai começar a fazer sentido. A frase que mais derruba benefício das perícias do INSS é a seguinte: estou bem, doutor. Ou a irmã dessa frase, estou melhor. Quando a gente escuta isso, parece que não tem nada demais, não é? Você responde por educação, muitas vezes por vergonha de reclamar, ou melhor, por aquele costume brasileiro que nós temos de responder sempre que tá tudo bem, não é verdade? Mesmo quando não está. Só que o perito, gente, ele não te conhece. Ele não sabe que você está sendo simplesmente educado. O que ele faz é anotar exatamente o que você disse. Se você disse que tá tudo bem, tá tudo bem. Se você disse que tá melhor, ele simplesmente escreve que você melhorou. E o benefício de quem melhorou é benefício que acaba. Você consegue reparar na armadilha? Por quê? Pensa comigo. Vê se isso já não aconteceu com você. Você chega na perícia com dor, com dificuldade, mas quando você senta na frente do perito, na frente da autoridade, você se recompõe. Você senta direito, muitas vezes por nervoso. Você tenta parecer firme.
Você sorri, você responde que está melhorando, muitas vezes até porque é o que você gostaria que estivesse acontecendo. Tudo isso é a educação falando. E tudo isso o perito lê como sinais de recuperação de capacidade para o trabalho. Você sentou, você foi honesto e você foi gentil, mas do jeito errado, no lugar errado. Ninguém nunca parou para te falar isso, não é verdade? Se o que eu tô te falando é verdade, solta o dedo no like, no joinha, no curtir, que agora a gente vai para a segunda frase que mais derruba, que é: eu faço as coisas da minha casa normal. E muita gente fala isso com orgulho, eu entendo. Ah, eu ainda cozinho, eu ainda cuido um pouco do meu quintal, eu ainda consigo levar o meu neto ou o meu filho na escola de vez em quando. Você acha que está mostrando que você é uma pessoa do bem, batalhadora, que está tentando melhorar. E eu sei que é isso, eu sei que é essa a sua verdade. Só que o problema é que o perito ele ouve outra coisa, como eu te falei, ele não te conhece. O que ele ouve e anota é que você consegue realizar as atividades do dia a dia. E se você consegue as da sua casa, na cabeça dele, você pode conseguir realizar as do trabalho também. Cuidado, muito cuidado. Por quê? Eu sei. Fazer uma tarefa em casa, devagar, com dor, parando toda hora para a dor passar um pouco, é muito diferente de trabalhar 8 horas por dia. Isso é um fato. Mas se você não explica essa diferença e fala de qualquer forma, o perito assume o mais simples. A gente sabe, o INSS não quer pagar nada para ninguém, não é? E a terceira frase, e muito perigosa, é: eu vim porque eu preciso do dinheiro, ou meu médico mandou eu vir, ou meu patrão mandou eu vir. Eu entendo muitas vezes, essa é a mais pura verdade. Você precisa mesmo do dinheiro, ou o seu médico realmente mandou, ou o seu patrão realmente mandou. Mas quando você coloca o foco no dinheiro, quando você coloca o foco na ordem do médico, na ordem do patrão, você acaba tirando o foco do que realmente importa para o INSS. A sua incapacidade. A perícia não é sobre o quanto você precisa, ela é sobre o quanto você está impedido de trabalhar. Você precisa falar da sua limitação, não da sua necessidade financeira, muito embora eu sei, e você sabe que ela existe, isso é um fato para todo mundo. Agora, para tudo e presta atenção aqui, porque aqui tá a grande virada que ninguém te conta, o INSS não te conta, 135 não te conta, ninguém te conta, só eu que tô te contando aqui agora. O perito ele não é seu inimigo, muito embora muitas vezes ele seja extremamente grosseiro e mal educado. Ele não tá ali querendo te prejudicar, ele vai defender o INSS, isso é claro, mas ele decide a sua vida com base em poucos minutos. Você mal senta, tá na hora de levantar, e são nesses minutos que ele vai pelo que ele tá vendo e pelo que você fala. Ele não vai pelo que você sente aí dentro. E é exatamente aqui que mora o perigo. A dor que você sente há meses, mal dormida, o remédio que você tem que tomar para poder aliviar essa dor ou melhorar, aliviar a sua condição, nada disso vai aparecer na sala da perícia se você não contar, se você não mostrar. E eu sei que é um instinto da maioria das pessoas. Eu sei porque nós atendemos pessoas em todo o Brasil todos os dias, principalmente da nossa geração mais antiga. É a nossa tendência a esconder o sofrimento. Aqui nós ajudamos os nossos clientes a chegar na perícia já de forma alinhada. Então você não pode aguentar calado. Não dá trabalho parecer forte. Guarda essa frase aqui. Na perícia, parecer forte é perder. Não é hora de você chegar e ser o durão da família. É hora de você ser honesto sobre a sua limitação. Sem inventar, sem mentir, sem exagerar, mas também sem esconder. E já que eu acabei falando aqui sobre essa questão de exagerar, eu quero ir com você agora para a quarta frase. E essa quarta frase, ela é o extremo oposto, mas também derruba demais todos os dias. E a quarta frase é: doutor, eu não consigo fazer absolutamente nada. Tudo dói, eu vivo o dia inteiro deitado. Quando você exagera, às vezes você nem percebe, é o que você sente, mas você nem organizou suas ideias. Você está ali tentando garantir o benefício. Só que isso acaba criando uma desconfiança na cabeça do perito. Porque o exagero, ele quase sempre vai bater de frente com alguma coisa, com um sintoma da sua doença. O perito ele vai ver você entrar andando normal, sem ajuda, mostrando os documentos, e depois você diz que não consegue sair da cama. Você consegue entender que não bate? E quando não bate alguma coisa, ele desconfia de tudo, até do que é verdade, você só se prejudica. Além disso, forçar sintoma que você não tem
pode acabar sendo considerado como fraude. Então eu tô falando aqui pra você, nem de mais, nem de menos. A verdade, do jeito certo, pode parecer difícil, mas é o que você sente todos os dias, você só não parou pra organizar as suas ideias. E a quinta frase, eu já te adianto que é uma cilada silenciosa. Você chega e fala, eu tô tentando fazer alguns bicos pra ajudar em casa. Se você recebe ou está pedindo benefício por incapacidade, você está dizendo para o INSS, para o perito, que você não pode trabalhar. Se você faz bico, mesmo que seja de vez em quando, mesmo que seja por um valor pequeno, mesmo que seja por necessidade, que eu sei que acontece, você está confessando que trabalha. Isso presume recuperação da capacidade e isso derruba o benefício na hora. Se você precisa se virar porque o benefício não saiu ou foi negado, procure orientação especializada antes de falar isso na perícia de qualquer forma. Aproveitando, deixa eu te contar aqui um caso que a gente atendeu aqui no escritório há pouco tempo. Eu vou falar do caso de uma senhora que tinha seus 57, 59 anos, de São Paulo. E ela tinha um problema muito sério na coluna, como eu sei que muita gente tem. Já estava até com indicação de cirurgia. Ela estava com tudo documentado. O caso forte, porque a incapacidade dela era grande, mas mesmo assim ela entrou sozinha e foi negada. Sabe por que ela foi negada? Quando ela chegou na perícia, o perito perguntou como ela estava. Eu sei, ele sempre pergunta isso, não é verdade? E ela respondeu sendo forte, com aquele sorriso de quem foi criada para não reclamar. Eu sei que muita gente que está aqui me ouvindo teve essa criação, não é verdade? E ela falou, doutora, a gente vai levando, né? E ainda completou dizendo que ainda conseguia, com muita dificuldade, dar conta da casa. Pronto. E aí, para piorar, o laudo médico dela também só estava dizendo o seguinte, paciente em tratamento. Sabe aquele laudo curto de 3 linhas? Sem explicar, de fato, que ela não conseguia mais fazer. Qual foi o resultado disso? Gente, benefício negado, eu tenho certeza que você já sabe. A doença dela era real e era grave, mas nem a fala dela e nem o papel do médico mostraram a incapacidade, que é o que interessa para o INSS. Depois a gente conseguiu reverter essa negativa, mas ela acabou perdendo meses sem receber, por conta de uma frase educada e um laudo mal escrito. Então, sabendo disso, eu quero ir com você ao que interessa a partir de agora, que eu não tô aqui só para te contar o problema. Eu tô aqui para te dar a possível solução. O que você pode dizer no lugar como orientação? A regra de ouro é uma só. Não fale da doença. Você tem que saber e falar do que a doença te impede de fazer. Ou seja, em vez de você dizer que tá bem, diz a verdade sobre a sua limitação. Para refletir antes. Por exemplo, doutor, eu até consigo ficar em pé por 10 minutos, mas depois eu sinto tanta dor que me obriga a sentar ou a deitar. Depende do teu caso. Ou ainda, eu não consigo levantar peso nenhum sem travar minhas costas, sem travar minha coluna. Ou você pode dizer, olha, eu durmo muito mal por causa da dor ou por causa da medicação e de manhã eu mal consigo me vestir sozinho. Você consegue perceber a diferença? Isso aqui é concreto. É o que você sente, o que você enfrenta, o que você passa. Isso o perito consegue anotar como incapacidade, porque a sua doença ele já sabe, está escrito ali no laudo. Segunda coisa. Leve os laudos, mas confira o que está escrito neles antes de ir para a perícia. Isso aqui ninguém te fala. Um laudo que só diz paciente em repouso ou em tratamento não ajuda você em nada. O laudo bom, ele descreve o que você não consegue fazer por conta da doença. Se der, peça com jeito, conversa com o seu médico para ele escrever assim, de forma rápida e resumida. Colocar o CID, a doença e a limitação funcional. Pode ter certeza, isso vale mais do que 10 exames soltos, um monte de documento antigo. Pode anotar aí, depois vem aqui me contar como que foi. Se ninguém nunca te falou isso, já solta o like, o joinha, o curtir aqui nesse vídeo. E terceiro, você vai chegar na perícia e só vai responder o que você foi perguntado. Com calma, dizendo a verdade da sua limitação. Você não está ali para contar a sua vida inteira, o perito ele não quer saber, ele nem tem tempo para isso. Você não precisa impressionar. Você precisa ser claro sobre o que você não consegue mais fazer. E para isso, você vai ter que parar para pensar e refletir um dia antes da perícia. E agora eu vou te falar sobre aquele erro que eu falei lá no início do vídeo, que quase ninguém percebe. O maior erro não é nem a frase que você fala. Sem sombra de dúvida, o maior erro que o INSS adora é o laudo genérico do médico.
Hoje, a maioria das negativas que nós vemos em todo o Brasil, atendendo centenas de pessoas, elas vêm da mesma origem. Um laudo que diz o diagnóstico, mas não diz a incapacidade. Vem escrito, fulano tem tal doença, CID tal, em tratamento. Só, ponto. Para o perito, isso não prova nada. Isso não prova que você não pode trabalhar, só prova que você tem uma doença. E você já sabe, o requisito não é esse. Então, antes de ir para a perícia, leia o laudo. Antes de sair do consultório médico, leia o laudo. Se ele não explica o que você está impedido de fazer, as suas dificuldades do dia a dia, o que você não consegue mais fazer no trabalho, ele está incompleto. E laudo incompleto derruba caso forte. Anotou essa aí? E eu vou falar uma coisa, eu vou abrir meu coração, porque eu sei o quanto isso é difícil. A gente foi criado para não reclamar, para parecer ser forte, para não dar trabalho para ninguém. Mas a perícia é o lugar em que, se você esconder o sofrimento, isso só vai jogar contra você. E você precisa entender também que ser honesto sobre a sua limitação não é nenhuma fraqueza. Você está ali por um direito que é seu. Anotou isso? Guardou isso na sua cabeça? Se esse vídeo te ajudou em alguma coisa, você pode ajudar outras pessoas também. Então compartilha ele agora com alguma pessoa da sua família, com algum amigo, algum colega, algum conhecido, em algum grupo do WhatsApp. Porque eu sei que daqui muitas negativas injustas vão ser evitadas, graças a Deus. Então comenta aqui embaixo se você já passou por isso alguma vez, se você já falou alguma dessas frases, ou se você já teve alguma negativa da INSS. E se você está assistindo esse vídeo, mas ainda não está inscrito aqui no canal, se inscreve aqui agora, para você não perder os próximos alertas e dicas que valem ouro e que a gente só te dá aqui no canal. Porque aqui a informação liberta. Esse é o nosso lema. Então eu aguardo você no próximo vídeo, que já deve estar até aparecendo aqui na tela. Tá bom? Até o próximo vídeo. Um beijo grande. Fui!